gostaria de começar essa exposição da palavra com uma pergunta muito simples para todos nós. Obviamente eu vou fazer essa pergunta, mas eu não quero que os irmãos respondam em voz audível, né? Mas que reflitam nos seus corações, assim como eu refleti no meu coração. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Por que você saiu da sua casa hoje e veio até esse lugar de reunião? Talvez você esteja pensando assim: eu vim para aprender a palavra do Senhor. É um motivo louvável, mas esse motivo não é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Talvez você esteja pensando assim: eu vim também para ver os irmãos e ter comunhão com os irmãos. É um motivo também louvável, mas esse não deve ser o primeiro motivo que te trouxe aqui, e nem a mim. A igreja, ela foi planejada pelo Senhor com uma finalidade, e essa finalidade é expressar Cristo Jesus. O que seria expressar Cristo Jesus? Será que nós poderíamos entender isso? Há tanto tempo nós ouvimos expressar a vida de Deus, expressar Cristo Jesus. No início, nos primórdios da igreja, o livro de Atos, ele registra algo interessante, que as pessoas passaram a chamar os apóstolos e os discípulos de cristãos. Mas naquele tempo o Império Romano começou a chamar os cristãos de cristãos, porque uma maneira de fazer uma espécie de piada, de chacota com eles, como se eles viam os cristãos e diziam assim: ó os cristãozinhos, ó os cristãos pequenininhos, né? Mas nessa chacota, nessa piada, nesse sentido de pejorativo, há uma verdade muito interessante. Qual era a verdade? Que aquelas pessoas, de alguma maneira, elas lembravam Cristo Jesus. A conduta e a vida delas diariamente correspondiam à vida de Cristo Jesus quando ele andou na terra. Então, por isso os cristãozinhos, ou seja, como se fosse uma cópia do original, né? Cristãozinhos, os filhinhos de Cristo, né? Os cristãos menores. E talvez, fazendo essa reflexão hoje, nós possamos entender que a finalidade da igreja é esta: nós expressarmos a vida de Cristo de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam assim: esse é Cristo. Não no seu sentido de Cristo como Deus, que é digno de toda adoração, de todo louvor, mas que a nossa vida corresponda, haja uma correspondência em vida, em natureza. A nossa mente seja como a mente do nosso Senhor. Ou seja, os pensamentos do nosso Senhor são os nossos pensamentos. Os sentimentos do nosso Senhor são os nossos sentimentos. Então talvez a primeira motivação que deveria nos trazer aqui hoje seria esta: expressar a vida de Cristo. Irmãos, só vai nos edificar aqui a vida de Cristo. Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos estão vendo? Não é o lugar, não são os cânticos, a melodia, não é o ambiente, a atmosfera, tudo isso são coisas agradáveis, mas de primeira mão, quem edifica é a vida de Cristo. Então é a vida de Cristo através de mim que vai produzir edificação na igreja, é a vida de Cristo através do Paulo, através da nossa irmã e dos irmãos lá atrás, é a vida do Senhor sendo expressa através de cada um dos membros do seu corpo, que vai produzir edificação.